Comentário bíblico Matthew Henry, Gênesis capítulo 11, versículo 1 a 4, uma só linguagem em todo o mundo, a construção de Babel, 5 a 9, a confusão das línguas, a dispersão dos construtores de Babel, 10 a 26, os descendentes de Sem, 27 a 32, Tera, o pai de Abraão, avô de Ló, a viagem a Harã. Versículos 1 a 4. Quão rapidamente os homens se esqueceram dos juízos mais graves e voltaram aos seus crimes anteriores, mesmo estando a devastação do dilúvio perante os seus olhos, ainda que tenham vindo da semente do justo Noé. Mesmo durante a sua vida, a maldade aumenta de forma excessiva. Nada além da graça santificadora do Espírito Santo é capaz de tirar a luxúria pecaminosa da vontade humana e a depravação que existe no coração do homem. O propósito de Deus era que a humanidade formasse muitas nações e povoasse toda a terra. Desprezando a vontade divina e contrariando o conselho de Noé, a maioria da humanidade uniu-se para edificar uma cidade, uma torre que lhes impedisse de serem dispersos. A idolatria teve início e Babel chegou a ser uma de suas principais sedes. Fizeram-se muito mais ousados e decididos entre si. Aprendamos a estimular-nos mutuamente ao amor e às boas obras, assim como os pecadores se incitam e alentam uns aos outros para a prática das más obras. 5 a 9. Existe nesta passagem uma expressão conforme a maneira dos homens. Desceu o Senhor para ver a cidade. Deus é justo e bom em tudo o que faz contra o pecado e os pecadores, e não condena alguém sem antes ouvi-lo. O pio Heber não se encontra neste grupo ímpio, pois tanto ele como os seus são chamados filhos de Deus. A sua alma não se uniu à assembleia destes filhos dos homens. O Senhor permitiu que eles chegassem a certo ponto para que as obras de suas mãos, pelas quais prometiam a si mesmos uma honra duradoura, resultassem para sua própria reprovação eterna. Deus tem finalidades sábias e santas ao permitir que os inimigos de sua glória executem em grande medida os seus maus projetos e prosperem por um longo período de tempo. Observe a sabedoria e a misericórdia de Deus nos métodos que ele empreendeu para desfazer esse projeto de construção. Observe ainda a misericórdia de Deus ao não permitir que o castigo fosse igual à ofensa. Ele não nos trata conforme merecem os nossos pecados. Observe a sabedoria do Senhor ao estabelecer uma forma segura de obter os procedimentos deles. Se não fossem capazes de entender-se, não poderiam ajudar um ao outro, este fato os apartaria do trabalho de edificação. Deus possui diversos meios que são eficazes para frustrar e derrotar os projetos de homens orgulhosos que se posicionam contrários a Ele e, em particular, dividem-nos entre si mesmos. Apesar de sua unidade e obstinação, Deus estava acima deles, pois quem jamais endureceu contra ele o seu coração e prosperou? A linguagem daqueles homens foi confundida. Esta é a razão pela qual todos nós sofremos até hoje as dores e os problemas pertinentes ao aprendizado dos idiomas. Tudo isto por causa da rebeldia de nossos antepassados. Ora, quantas infelizes disputas e pelejas de palavras surgem porque uns entendem mal as expressões dos outros, e, por tudo o que sabemos, devido a esta confusão de línguas, eles deixaram de edificar a cidade. A confusão de suas línguas não somente os incapacitou de ajudar-se mutuamente, mas também foi uma atitude que veio das mãos do Senhor contra eles. É uma atitude sábia abandonar imediatamente
tudo que venhamos a perceber ser contrário à vontade de Deus. O Senhor pode destruir e reduzir a nada todas as artes e desígnios dos construtores de Babel. Não existe nem sabedoria nem conselho que possam levantar-se contra o Senhor. Os construtores partiram para os países e lugares para eles designados, conforme as suas famílias e os idiomas que falavam. Os filhos dos homens jamais tornaram a reunir-se, até o grande dia em que o Filho do Homem se assente no trono de sua glória e todas as nações se reúnam diante dele. Versículo 10 ao 26, aqui está uma genealogia ou uma lista de nomes que termina em Abraão, o amigo de Deus, e que assim conduz a Cristo, que é a semente prometida e por isso filho deste patriarca. Nada mais está registrado além de seus nomes e idades. Parece que o Espírito Santo apressou-se a passar deles para a história de Abraão. Quão pouco sabemos sobre a história dos que passaram antes de nós por este mundo, mesmo sobre os que viveram nos mesmos lugares em que hoje habitamos, igualmente daqueles que vivem em lugares distantes. Temos muito a fazer para dirigir a nossa própria obra. Quando a terra começou a ser povoada, a vida dos homens começou a ser abreviada. Esta foi mais uma sábia disposição da providência divina. Versículo 27 ao 32. Aqui começa a história de Abraão, cujo nome é famoso em ambos testamentos. Até mesmo os filhos de Heber tornaram-se adoradores de falsos deuses. Os que pela graça são herdeiros da terra prometida deveriam lembrar-se qual é a terra de seu nascimento, isto é, qual era o seu estado corrupto e pecador por natureza. Os irmãos de Abraão eram Naor, de cuja família Isaque e Jacó tiveram as suas esposas, e Arã, que morreu antes de seu pai Tera, e era o pai de Ló. Os filhos não podem ter a certeza de que viverão mais do que os seus genitores. Arão morreu em Ur, antes da feliz saída de sua família deste país idólatra. É nossa responsabilidade apressar-nos a sair de nosso estado natural, a não ser que a morte nos surpreenda nele. Aqui lemos sobre a saída de Abraão de Ur dos Caldeus com seu pai Tera, o seu sobrinho Ló e o restante de sua família, em obediência à chamada de Deus. Este capítulo nos deixa na metade do caminho de Ur e Canaã, onde morara até a morte de Tera. Muitos chegam a Arã e, contudo, não entram em Canaã. Não estão longe do reino de Deus, porém, nunca chegam até ele. Se Deus quiser, amanhã, capítulo 12 de Gênesis. Comentário bíblico de Matthew A.